Olá, meus queridos, minhas queridas alunos e alunos da ESA, professora Cleusa Pessuto, então corrigindo com vocês a prova hoje 2017. Vamos lá então? Qual o texto? Pensar é transgredir, da Lia Luft. Olha, uma melhora muito significativa em questão de texto. Vamos ver o que está sendo pedido, o texto todo está aqui. 3 partes, foi texto adaptado, disponível Pensador UOL 2017. Então vamos ver o que está sendo questionado aqui. Número 1. Mas compreendi, num lampejo, na linha 3, a palavra em destaque, qual em destaque? Lampejo, tem o sentido de. O que é lampejo na linha 3? Vamos voltar? Linha 3. Mas compreendi num lampejo. Ah, então é isso, então é assim. Então vamos ver que significado. Eu posso substituir num lampejo por numa cegueira? Não. Numa noite? Não. Num abadejo? Não. Num clarão repentino e breve? Sim. Escuro breve? Não. Então é letra D. Tá, professora, mas eu não sei o que é abadejo. Abadejo, olhem só, abadejo quer dizer acepção, compreensão, num entendimento. Olha, poderia ser? Até poderia, mas qual cai melhor? Clarão repentino e breve, num instante. Num instante eu percebi. Ah, então é isso. Sempre vou ficar em dúvida em duas questões, mas qual se encaixa melhor ao texto? Então, letra D é a resposta. Vamos para a questão de número 2. Assinale a alternativa que contém um advérbio de tempo. Apresenta surpreendentemente, é um modo, taxas de captação de órgãos em crescimento inferiores à observada nos estados brasileiros líderes. Não é a letra A. Letra B. Atualmente é um advérbio de tempo. Então eu vou marcar letra B. Vamos ver as outras? Dessa forma, especialmente no dia dedicado à causa das doações, dessa forma é modo, não é a letra C. Letra D. As políticas de saúde devem contemplar enfaticamente, é um modo, as doações, não é a letra D. Transplantes de órgãos e tecidos são rotineiros em todos os países minimamente desenvolvidos, também é um modo. Portanto, com certeza, número 2 é B de bola. Questão de número 3. O título Pensar é transgredir pode ser interpretado como é só enfrentar a vida? Não, não é só enfrentar. Transgredir é ir além. Viver pensando é morrer um pouco a cada dia? Não. A partir de nossas ideias, podemos ultrapassar os limites e nos realizar. Ultrapassar os limites é transgredir, é ir além. Portanto, letra C é a resposta dessa questão. Não obedecer à regra de convivência social? Não. É muito difícil viver? Não. Portanto, questão de número 3 é letra C. Vamos para a próxima, questão de número 4. Considere a frase. Eduardo Ramos andava após uma discussão melancólico. Quem andava? Eduardo Ramos. Andava, verbo de ligação. Melancólico é uma característica qualidade ou qualidade. Portanto, aqui eu tenho um verbo de ligação. De ligação, sim. Transitivo direto? Não. Intransitivo? Não. De ligação? Sim. Intransitivo? Não. Vamos continuar. Já que não encontrava quem? Quando a pergunta para o verbo é quem ou o que, eu tenho um verbo transitivo direto. Não encontrava quem? Sua esposa. Portanto, transitivo direto. Letra D eu vou marcar, intransitivo não. Então, 4D de dedo. Próxima questão, 5. O que está sendo pedido?
O termo grifado tem valor de possessivo na alternativa. O que está em negrito eu vou classificar. Não permitirei que nada me impeça. O que me impeça? Nada. Olha o meu sujeito. Impeça quem? Se a pergunta é quem, este me é objeto direto. Vejam que eu fiz a pergunta. Impeça quem? Eu. Impeça quem? Eu. O que vai dizer o que vem depois é a pergunta que eu faço ao verbo. Então não é a letra A. Está pedindo o quê? Valor de possessividade. Tem valor de possessividade na alternativa. Se tem valor de possessividade, é um adjunto adnominal. Por quê? O adjunto adnominal indica posse. Comprei-lhe um brinquedo pedagógico muito interessante. Quem comprei? Eu. Comprei o quê? Um brinquedo pedagógico. Comprei a quem? Olhem a pergunta. A quem? Quando tem preposição na pergunta, este lhes é objeto indireto. Por que ele é objeto indireto, professora? Porque ele está pendurado a um verbo. Se ele está pendurado a um verbo, ele é objeto indireto. Furtaram-lhe as carteiras, não é a letra B. Furtaram-lhe as carteiras e os passaportes. Quem furtaram? Eles, sujeito indeterminado. Furtaram o quê? As carteiras e os passaportes. Furtaram de quem? Não. Olhem a diferença da pergunta. Furtaram o quê? As carteiras e os passaportes. De quem? As carteiras e os passaportes são de quem? Deles. Se são deles, é adjunto adnominal. Portanto, este lhes tem o quê? O valor de possessividade. Então é a letra C que eu vou marcar. Os amigos se entreolharam e nada disseram. Quem se entreolharam? Os amigos. Entreolharam quem? Entreolharam quem? Eles. Objeto direto. Cortei-me com o papel da prova. Quem cortei? Eu. Cortei quem? Cortei quem? Eu. Objeto direto. Portanto, com certeza, número 5 é letra C. Vamos para a questão de número 6. Assinale a alternativa que está correta quanto à flexão verbal. Se os chefes virem, se eles virem, a gente tem a impressão de falar a língua coloquial. Ah, se tu veres fulano de tal. Não, se tu vires. Então, se os chefes virem, se eu vir, se tu vires, se ele vir. Se nós virmos, se vós virdes, se eles virem. Correto. Então é letra A. Vamos ver o que está errado? Se meu chefe intervisse, não. Se meu chefe interviesse, talvez eu recebesse aumento salarial. Não é a letra B, com certeza. Quando você vir para a empresa, quando você vier para a empresa, traga o projeto. Não é a letra C. Quando ele rever o contrato, estaremos mais seguros. Quando ele revir o contrato, estaremos mais seguros. Meu chefe interviu, meu chefe interveio. Meu chefe interveio por mim junto à diretoria. Portanto, questão de número 6, a resposta correta é letra A. Vamos para a questão de número 7. O que está pedindo na 7? Marque a alternativa em que há uma relação de causa e consequência entre as orações. A criança era tão determinada como seus... Ah, está falando relação de causa e consequência. O que eles fizeram? Eles colocaram como aqui, como aqui, como aqui, como aqui e como aqui. Eles estão perguntando, qual alternativa há uma relação de causa e consequência? Causa e consequência com o como. Cuidem, o como pode ser como conformativa, comparativa e causal. Causal é causa e consequência. Então vamos ver. A criança era tão determinada como seus pais. Tão como seus pais eram? Eu estou comparando. Então aqui uma comparativa. Não é causa e consequência. Não é a letra A. Haverá vacinação no próximo mês
Como foi anunciado pelo Ministério da Educação? Como? É conforme. Então aqui eu tenho uma conformativa, não é a letra B. Como o motorista conseguiu sobreviver àquele acidente grave? Aqui eu só tenho uma oração. Eu tenho uma interrogativa aqui, né? Como? Tá fazendo uma pergunta, uma interrogativa. Não é a letra C. Não só faltou a muitas aulas, como deixou fazer as provas. Como deixou de fazer as provas. Olhem só, cuidem aqui. Não só, como deixou. Eu tenho uma ideia de adição. Aqui eu tenho uma aditiva. E como estava dispensado pelo médico, não é a letra D, como estava dispensado pelo médico, permaneceu o resto do dia em casa. Permaneceu o resto do dia em casa, já que estava dispensado pelo médico. Por que estava dispensado pelo médico? Aqui eu tenho uma causal. Portanto, é esta que eu vou marcar. Letra E é a resposta que tem uma relação de causa e consequência. 7E é a resposta correta. 8. Em milhares de indivíduos voltam a ver o mundo graças às córneas doadas. Que tipo de sujeito se manifesta? Quem voltam a ver o mundo graças às córneas doadas? Milhares de indivíduos. Qual é o núcleo deste meu sujeito? Milhares. Milhares de estudantes, milhares de indivíduos, milhares de pessoas. Portanto, eu tenho um núcleo só, o meu sujeito é simples. Tá, professor, e o que é sujeito composto? É quando eu tenho mais de um núcleo. Meus amigos e meus irmãos foram viajar. Quem? Amigos e irmãos. Composto. Inexistente, oração sem sujeito. Acontece com os verbos impessoais. O que são verbos impessoais? São aqueles que ficam na terceira pessoa do singular, não mexem nunca. Fenômenos da natureza, o verbo haver no sentido de existir ou ocorrer, verbo ser indicando data, hora, distância, tempo transcorrido. Sujeito indeterminado, ele acontece em duas situações. Quando eu tenho um verbo na terceira pessoa do plural, voltaram cansados. Quem voltaram? Eles, eu não sei quem é. Ou quando eu tenho um verbo na terceira pessoa do singular mais C, indicando índice de indeterminação do sujeito. O verbo não mexe nunca. Ele vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. E sujeito oculto, elíptico ou desinencial é aquele que ocorre com o verbo na primeira, segunda, terceira pessoa do singular ou primeira, segunda do plural. Exemplo, fui ao cinema. Quem fui? Eu, sujeito oculto, elíptico ou desinencial. Vamos para a questão de número 9. Em você que ama velocidade, agora pode chegar ao finalmente. A palavra sublinhada foi formada por, aqui, estrutura e formação de palavras, por composição ou derivação. Derivação simples, que são 6, composição são compostas, mais de um núcleo, então mais de uma raiz. Portanto, aqui a composição se dá por 2 motivos. Portanto, aqui está dizendo, finalmente, olhem, finalmente, cuidem quando eu coloco na frente de uma palavra um determinante, vira um substantivo, porque finalmente vocês chegaram. Finalmente é um advérbio. Só que quando eu coloco um determinante na frente dele, eu o transformo num substantivo. Quando eu mudo a classe de palavras de lugar, ora é uma coisa, ora é outra, eu tenho derivação, como é que se chama? Imprópria. Por quê? Mudei a classe de palavras de lugar. Tá, professora? E derivação prefixal e sufixal? É aquela quando eu crio prefixo e sufixo. Por exemplo, infelizmente. Vem da onde? Feliz. Tira o in. Existe felizmente? Existe. Então é derivação prefixal e sufixal. Regressiva acontece geralmente com verbos atacar, o ataque, vender, a venda, comprar, a compra. É regressiva ou deverbal. Derivação prefixal é quando eu coloco o prefixo na frente do meu radical. Feliz, infeliz. In é o prefixo. Composição por justa posição é uma palavra composta, quando eu não perco elementos fonéticos. Exemplo, perna longa. Perna mais longa. Perdi alguma coisa? Não. Então é derivação, composição por justa posição. Aglutinação é quando eu perco. Exemplo, embora.
em mais boa mais hora. Perdi elementos fonéticos, composição por aglutinação. Portanto, derivação são 6, composição são 2, ok? Isso sempre cai na prova de vocês. Estudem. Questão de número 9. Vamos para a questão de número 10. Destaque a alternativa em que as regras de acentuação foram empregadas adequadamente. Coroa, correto? Jiboia, vamos separar? Jiboi. Oi e ei das paroxítonas perderam acento. Plateia, sem acento, correto. Mas jiboia tem, então não é letra A. Assembleia, ei e oi das paroxítonas perderam acento. Está errado aqui. Cauíla, correto, porque é de tom, depois de ditongo decrescente, continua. Feiura, desculpa, aqui cauíla, cuidem aqui, essas duas palavras, tomem cuidado, querem ver? Cauíla, eu vou separar, cauíla, como ela aqui um hiato, então antes tinha o acento. Como ela vem de um ditongo decrescente, ela perdeu. A mesma coisa é feiura. Feiura. Levava acento. É regra de hiato. Só que como vem precedida de ditongo decrescente, caiu. Agora preste atenção. Guaíba. Guaíba. Vem de ditongo crescente, continua. É esta pegadinha aqui. Então, era regra de hiato. Muito bem? Qual é a regra de hiato? I e U, sozinhos ou com S, levam acento. Então, cauíla, olha o I sozinho, professora. Só que ele vem precedido de ditongo decrescente. Ele perdeu. Feiura, perdeu. Guaíba, crescente, continua. Mas, assembleia tem. Então, não é a letra B. Letra C, heróico, vou separar. Herói, olhem o oi e ei, perdeu. Ideia, correto. Bocaiúva, bocaiúva, ditongo decrescente, perdeu. Portanto, não é letra C. Letra D, baiuca, baiu, decrescente, perdeu. Boiuna, correto aqui. Boiuna, perdeu. Perdoou, ok. Mas baiuca não tá. Abençoou, o E dos hiatos não leva mais acento. Heróico, heróico, perdeu. Fiéis, tá errado aqui. Fiéis, faltou um I. Fiéis, leva acento, professora? Fiéis, sim, é uma oxítona em ditongo. Qual ditongo, professora? Eis, oi e el, seguido não de S. Portanto, correta, letra E, 10E. Vamos para a questão de número 11. O arcadismo brasileiro originou-se e teve maior expressão em, onde? Minas Gerais. Estamos falando de quê? Qual a escola literária? Arcadismo. Então, resposta correta de literatura é letra E. E ou E, como vocês quiserem. Questão de número 12. Em fiz-lhe sinal que se calasse. A palavra que é fiz-lhe, isso. Quando dá isso, eu tenho o quê? Conjunção. Que conjunção é esta? Integrante. Portanto, letra C. Partícula expletiva ou de realce é aquela que eu não preciso. Que tu fizeste hoje de manhã? Que? Eu não preciso do segundo que. Que tu fizeste? É partícula expletiva ou de realce. Pronome. Pronome o que? É aquele que retoma. A aluna que estuda. A aluna a qual estuda. Quando eu substituo o que por o qual, a qual, os quais, as quais, é pronome relativo que retoma o que? Um substantivo ou um pronome. Conjunção. Está aqui, estou mostrando para vocês. As subordinadas são aquelas que eu substituo. Por quê? Isso, disso, nisso. Eu estou no rol das orações substantivas, que são 6. Advérbio, não. Preposição, liga palavras.
liga palavras. Portanto, o correto, conjunção. Vamos ver qual foi o tema da redação. Com o aumento das doações de órgãos, a lista de pessoas que esperam por um transplante, que em 2008 era de 64.774, agora é de 37.336 pessoas. Disparada em primeiro lugar está a lista de espera de pacientes com doença renal crônica, 24.687 pessoas. Em seguida vem as pessoas que necessitam de transplante de fígado, 2.063, e de rins e pâncreas, 648 pacientes. O desafio não está apenas em obter o consentimento das famílias. A saúde pública precisa estar apta para captar os órgãos. Elabore um texto dissertativo argumentativo sobre o tema Desafios da doação de órgãos no Brasil. Então, olhem os desafios da doação de órgãos no Brasil. Quais são os desafios? Eu vou responder essa pergunta para saber qual a tese que eu vou defender. Muitas pessoas não dizem que querem ser doadores de órgãos. E aí, na hora, a morte é algo que ninguém espera, né? A gente sabe que vai acontecer com todo mundo, mas a gente nunca sabe quando vai acontecer. Então, eu vou viver muito tempo. E pode nos pegar de surpresa. Então, eu sou jovem, eu não vou dizer isso agora. Mas o correto é dizer, eu sou doadora dos órgãos. Deixar claro isso para a família. Porque na hora dessa tristeza, as pessoas da família, poucos dizem, pode, o meu filho é doador de órgãos, a minha mãe é doadora de órgãos, tá? Então, primeiro desafio é a pessoa dizer que é doadora de órgãos para a família e depois, aqui está dizendo quais são as dificuldades, é isso que eu estou falando, o processo que envolve de doação, a tomada de decisão das famílias e também a infraestrutura de hospitais e de equipes de captação e distribuição. Quer dizer, o preparo é muito pequeno. Só alguns hospitais têm esse processo todo que tem que ser muito ágil, rápido, porque a pessoa é doadora, tem que ter equipe disponível, aparelhos disponíveis também para buscar esse órgão e para fazer esse transplante imediatamente. Então, a importância de eu saber responder essa pergunta, quais as dificuldades eu vejo aqui? É isso, isso, isso. Então, eu vou colocar na minha tese sobre isso e vou defender estes argumentos que eu estou falando. Daquela forma que eu já mostrei para vocês como organizar a estrutura da redação de vocês. Certo, gente? Então, corrigindo esta prova, temos mais 2 provas para corrigir e depois, quando nós finalizarmos essa correção toda, dessas últimas 3, eu vou dizer para vocês, atentem, estudem mais isso, isso, isso. Porque a prova de vocês, ela está prestes a acontecer. Gente, boa sorte, estudem, se empenhem. Beijos, até a próxima.